Hora do Enem chegando na área e você, como sempre, está super convidado para participar do nosso grupo de estudos que cresce a cada dia mais aqui na TV e também nas redes sociais. Como hoje é o dia do professor, vamos mandar um abraço bem especial para o profissional que forma todos os outros profissionais do mundo, nossos queridos professores. E agora, vem com a gente, junte seus bons, porque você vai ficar ainda melhor. Atenção para os destaques dessa sexta-feira. No programa de hoje, o entrevistado é o professor de matemática Marcelo Agrelli. O assunto é Top 3 de Matemática. Na teleaula do dia, apresentada pelo Landes Vieira, teremos matemática. O tema é porcentagem, razão e proporção. E vamos abrir a janela do Enem para Cléo Boneterre, direto do Rio de Janeiro. Então, gente, vamos nessa porque está na sua hora, a hora do Enem. E nas dicas de hoje, vamos para o Top 3 de Matemática com o professor Marcelo Agrelli. Tudo bem, professor? Bem-vindo à Hora do Enem. Olá, obrigado. Mais uma vez estamos aqui, muito feliz de poder estar transmitindo a todos tudo que eu posso melhorar para os alunos que estão começando a chegar nessa reta final, já estão começando a ficar um pouco mais preocupados, aquele sentimento, né, no estômago que gera nessa reta final para a gente falar desses 3 principais temas, os temas que são os temas mais quentes aí para o Enem. Que com certeza vão cair na prova. Professor, vamos para o top 1. Top 1, sem dúvida nenhuma, é a parte de matemática básica, em especial fazendo um pequeno recorte na matemática básica, proporcionalidade. Quando a gente fala em proporcionalidade, a gente tem que lembrar que a gente está falando de razão proporção, de regra de 3 e divisão proporcional. Então o Enem adora essa parte de proporcionalidade, a qual eu ainda incluo a questão de escalas, né? Mapas e escalas, que também está um pouco conectado ali com a parte de geometria. A segunda você já deu uma dica aí, né? Top 2, geometria. Exatamente, né? Então, assim, ligado muito à questão da proporcionalidade, você vê que o Enem, ele tenta trazer o máximo de questões contextualizadas, questões que têm conexão com a nossa vida real, com o nosso dia a dia. Então, tá aí a geometria, como carro-chefe, a geometria plana, logo em seguida, seguindo mesmo a geometria espacial, tá? O cálculo de áreas, volumes, proporcionalidade entre segmentos, mapas, a identificação de mapas, tudo isso está no tema aí que eu classifico como top 2 aí do Enem. Vamos para o top 3. Top 3. Então, o top 3 é um pouco difícil. Por quê? Porque eu até fiz umas anotações aqui e você tem em pé de igualdade, e aqui eu não estou falando de dificuldade, tá? Eu estou falando de quantitativo de questões do Enem. O Enem segue um certo padrão todos os anos. Se você for analisar o nosso tema top 1, vai gerar em torno de 40% da prova. Nossa, bastante. O nosso tema top é bastante, é importantíssimo você ser bom na matemática básica, até mesmo para você não influenciar negativamente o seu TRI. Então, assim, 40% da sua prova vai estar relacionada diretamente com a parte de matemática básica, em especial proporcionalidade. Outros 15% da sua prova vai estar ligado com geometria. Aí é geometria plana, espacial ou até mesmo a analítica, tá? Aí o tema top 3 é uma briga ferrenha entre alguns assuntos. Primeiro, função. Aí aqui a gente destaca a função do primeiro grau, função do segundo grau, exponencial e logaritmo. E é interessante que muitas questões de função são funções que envolvem situação-problema, aonde a leitura e interpretação dessas questões você consegue desenvolver essa habilidade lá na matemática básica. Então você vê que tudo acaba se encaixando e conectando. Em paralelo à parte de funções, eu também destaco, então, esse nosso top 3, entenda. Esse top 3 é bem uma briga boa. É entre funções e análise combinatória / probabilidade e a nossa famosa PA e PG. Ou seja, poderia então, ser até um top 5. Bem juntinho, né? Então tá todo mundo em cima do mesmo pódio ali.
Então é bem juntinho aí. Então essa quantidade, esses assuntos que eu trouxe aí, eles vão gerar em torno uma carga total aí de uns 70 a 75% da sua prova. Ou seja, se prepare bastante durante esse tempinho que falta aí de semanas para as provas nesses 3 assuntos, que você aí tem pelo menos 70% da prova garantida. Tem, com certeza vai ter. Não são, principalmente a parte de função exponencial e logarítmica, os alunos têm um certo temor, né? Mas, para nossa sorte, a parte de logaritmo exponencial não tem tantas questões. Já a parte de matemática básica, que é o top 1, que eu destaquei bastante, essa sim, vão ter muitas questões relacionadas e muitas questões que são questões de funções, você pode até conseguir resolver a questão em cima de conhecimento da matemática básica, tá joia? É importantíssimo aí. Aí, o aluno, uma dica final aqui é o seguinte, nós já tratamos sobre isso. Você precisa manter um certo padrão de acerto. Você não pode se dar o luxo de errar questões fáceis para não prejudicar o seu TRI. Então, o Enem é um concurso, é um vestibular, é uma prova que exige do aluno, inclusive, uma boa estratégia na hora de fazer as suas questões. E essa dica talvez seja para todas as matérias aí, né? E, professor, para quem quiser saber um pouquinho mais de matemática, quais são os seus canais? Maravilha, vou ficar muito feliz de receber todos os alunos nas minhas redes sociais, @Academia da Matemática. Nós respondemos absolutamente todas as perguntas que chegam via direct. Às vezes demora um pouquinho, porque são muitas perguntas. Nós temos também um canal no YouTube, Academia da Matemática, e tanto na rede social do Instagram quanto no YouTube, nós temos diversas aulas, diversas resoluções de exercício, muita coisa boa e gratuita aí para todos, para a gente tentar democratizar um pouquinho mais o nosso conhecimento, democratizar um pouquinho mais a educação. Com certeza. E dá aquela força aí para os alunos de todo o Brasil. Professor, quero te agradecer muito pela presença aqui na Hora do Enem, compartilhar aí bastante conteúdo com a gente. Fico muito feliz. Novamente, gratidão por estar aqui. Conte comigo sempre que precisarem. É muito feliz poder estar aqui com vocês. Gente, professor Marcelo Agrelli participando aqui da Hora do Enem com a gente. O nosso curso de apoio e revisão intensiva, que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem, está disponível para todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site que está aqui abaixo. O curso é bem intuitivo, prático, dinâmico, o que facilita a compreensão de toda a programação do Enem. A TV Escola e seus parceiros, com grande experiência em Enem, resolveram dar aquela forcinha a mais nessa missão, disponibilizando um acesso a um amplo conteúdo de apoio e reforço, a fim de proporcionar uma revisão completa, com foco exclusivo no Exame Nacional. Os estudantes poderão participar de um novíssimo curso intensivo multiplataforma, com site, aplicativo, e-books, para estimular a preparação da galera que vai fazer as provas do final do ano. Videoaulas específicas com professores especialistas e uma programação completa, incluindo resumos, exercícios, testes online. Essa é a sua hora, a Hora do Enem. E para entrar agora mesmo no ritmo das aulas, nosso querido Lande Vieira vem aí apresentando a teleaula do dia. Hoje sobre matemática, abordando porcentagem, razão e proporção. Lembrando que essa aula foi gravada antes da pandemia. É com você, Lande. Aí, Landinho, na moral, tô chateado, né? Toda vez é a mesma coisa, cara. Eu apareço, driblo o time todo e é você que faz o gol. Que papo é esse, Landinho? Tá viajando? Ih, pode reparar. Olha aí, ó. Estádio inteiro só grita teu nome. Não, olha só. Aqui no Hora do Enem a gente tem espaço pra todo mundo. E pra provar, hoje você vai dividir o campo comigo, tá? Já vai se aquecendo, porque hoje você vai entrar em campo. Já tá escalado, hein? Bom, antes que eu me esqueça, só vou dizer uma coisa. Roda logo essa vinheta. E digo mais, só digo isso. E fui! Hora do Enem no ar e hoje é dia de matemática.
Mas antes você já sabe, né? Para rever algum episódio é só acessar tvescola.org.br ou youtube.com/tvescola. Mas aí, Landier, quem é que vai dividir o ataque comigo? Ah, quem vai dividir? Quem vai dividir é um cracaço. Ele, professor Vitor Israel. Ah, rapaz. Tudo bem, cara? Beleza? Seja bem-vindo mais uma vez. Bom, hoje o papo é sobre porcentagem, né? E a gente tem a primeira pergunta do Landinho Mineiro, né? Bota aí pra gente. O que eu preciso ter em mente para me tornar um artilheiro das questões de porcentagem? Eu acho que essa primeira relação da regra de 3 é fundamental. Você pode assumir esse caminho de montar a regra de 3. Ela vai ser simples. Quando eu digo simples, meu amigo, eu não quero dizer que ela é fácil. Eu só estou relacionando duas grandezas, né? No caso, número de questões com porcentagem, tá? A regra de 3 composta é quando tem mais uma grandeza ou mais, né? 3 ou mais grandezas. E é uma regra de 3 que é direta. Quanto mais questões eu tiver, maior vai ser a porcentagem. Então, é montar bonitinho, multiplicar cruzado, que vai sair. Bom, temos mais uma pergunta do Landinho, né? Vamos lá. Agora, estudar esse assunto sem conhecer as casas decimais é a mesma coisa que entrar numa partida sem reconhecer o gramado, né? E aí, Landinho, tá certo? Certíssimo, porque é como o futebol, a gente precisa treinar. Em determinados momentos, a gente pode pensar que a porcentagem pode sim ser correlacionada, pode ser redigida e elaborada ali com uma questão com um número decimal. Quando eu te falo assim, Land, poxa, 20% desse preço. Pô, vamos pensar, o próprio nome fala 20%. Significa 20 por 100, 20 sobre 100. É uma fração. Dá para simplificar. E no final das contas, o 20% a gente percebe que é a mesma coisa que 0,2, que é um número que tem lá uma casinha decimal. Como a gente está correlacionando lá com a vírgula, a gente tem que pensar no movimento da vírgula. Multiplicar um número decimal por 10, por 100, por 1000 é super de boa. É andar com a vírgula. Quando a gente multiplica um número decimal, a vírgula vai andando para a direita. E se eu souber isso, Lante, eu já estou muito bem na fita. Porque, vamos pensar, quando a gente multiplica, a vírgula vai para a direita. Então, pensa no contrário. Qual é o contrário de multiplicar? Dividir. Então, quando eu venho dividindo, em vez da nossa vírgula ficar andando para a direita, ela vem para a esquerda. Você vai ver isso hoje, daqui a pouco ali na lousa. Perfeito. Eu estou preparado. Vamos lá agora, professor. Vamos sim. Vamos embora. E aí, professor, faz aquela revisão pra gente. Vou tocar em 3 pontos, nesses 3 pontos que eu te falei. Vamos primeiro calcular, aqui ó, num primeiro momento, uma porcentagem. Eu quero calcular, por exemplo, quanto é 25% de um número, vamos botar assim, 300. Land, a gente pode ir pela regra de 3. Pô, o 300 é o nosso referencial, é o 100%. Então, ó, o 100% está para 300, assim como que eu quero 25% está para X. Agora, existe um jeito um pouquinho mais fácil. Porque eu sei que 25% ó, sobre 100, estou multiplicando 300. Fica uma conta mais direta. Nós temos 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Saí na cara do gol. Tô sobre 1, não preciso... Porque uma divisão por 1 não vai mudar em nada, né? 25 vezes 3. Já descobri que 25% de 300 dá 75. Eu posso resolver uma questão por esse caminho também. E tem outro jeito, né, professor? Tem. A gente pode seguir a regra de 3. A gente pensa assim, porcentagem e na quantidade, tá? E aí a quantidade vai variar de acordo com o texto. O total é 300, não é isso? Certo. Se é o total, estou relacionando com 100%. 100%. Eu quero calcular qual é a quantidade para qual porcentagem? 25%. Land, basta fazer a multiplicação cruzada, tá? Eu não vou nem pensar no símbolo do porcento. Como tem cima e embaixo, a gente corta. Então, 100 eu vou multiplicar cruzado, meu amigo, pelo x. 100 vezes x. Certo. É igual a outra multiplicação cruzada. 25 vezes 300. De um jeito ou de outro, a gente tem 2 zeros no final. E aí, ó, a gente pode fugir, mas dá no mesmo. Porque 1 vezes x é a mesma coisa que x. E 25 vezes 3, que foi o número que sobrou, também dá 75.
Agora, Lande, existem, assim, pontos que podem ser colocados sobre as variações que a gente falou agora há pouco, tá? Eu quero mostrar duas para a gente tentar entender. Imagina que eu tenho aqui um salário de 2.000. Imagina que eu estou fazendo um bom trabalho e eu acabo recebendo um aumento de 10%. Qual que é o novo salário desse funcionário? Meu amigo, você pode calcular quanto é 10% de 2.000 por alguma dessas maneiras. Você vai descobrir qual é o aumento e somar com o inicial. Certo. Vai sair. Agora, eu acho bacana a gente pensar também em tentar resolver, lógico, sem perder a visão da coisa, mas um pouquinho mais rápido. Esse é o meu salário inicial, esse é o meu salário todo, né? Isso. Então esse aqui é meu 100%. Se eu vou aumentar 10%, eu vou ter 10% a mais. Eu tinha 100%, coloco mais 10%, agora eu tenho 110%. E o legal é você escrever isso assim, ó. 110%. É isso que eu tenho do meu salário, que era 2.000. Lande, eu gosto de cortar zero, ó. Vou cortar um de cima com um de baixo. Certo. Mais um de cima com um de baixo. Tô bem tranquilo que só sobrou um lá embaixo. Certo. A conta que sobrou para mim diretamente foi 11 vezes 200. Isso. Então acabou a questão, é 2.200. Agora, se a gente tem um aumento, a gente também tem redução. Imagina que a gente faz uma redução aí, vamos fazer também de 10%. E aí é a mesma ideia, meu amigo. Você pode calcular quanto é 10% daquilo e diminuir, tá? Mas eu posso pensar no seguinte, esse era o meu salário inicial, não era? Certo. E eu tô tirando 10%. Então, eu tinha 100%, tirei 10%. Agora eu tenho 90% disso. Concorda? De quanto? Concordo. De 2.000. Vamos ali cortar zero? Simbora. Ó, um em cima, um embaixo. Um em cima, outro embaixo. De novo, sobrou sobre um. Sobrou em cima 9 vezes 200. E 9 vezes 200, aí ó, 1.800. Então, Lande, isso aqui é uma maneira mais direta de você já alcançar a resposta. Então agora partiu a questão. Simbora? Partiu, vambora? Bora lá. Bota na tela pra gente, Renatinho. Tá aí na tela a questão 143 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. Tá contigo, mestre. Os tipos de prata normalmente vendidos são 975, 950 e 925. Essa classificação é feita de acordo com a sua pureza. Por exemplo, a prata 975 é a substância constituída de 975 partes de prata pura e 25 partes de cobre em 1.000 partes da substância. Já a prata 950, 950 é constituída de 950 partes de prata pura e 50 de cobre em 1.000. E a prata 925 é constituída de 925 partes de prata pura e 75 partes de cobre em 1.000. Um ourives possui 10 gramas de prata 925 e deseja obter 40 gramas de prata 950 para a produção de uma joia. Nessas condições, quantos gramas de prata e de cobre, respectivamente, devem ser fundidos com os 10 gramas de prata 925? E aí, por onde a gente começa? Primeiro é entender a lógica, né? Eu posso já colocar isso em questão de porcentagem que vai me facilitar bastante. Ele me falou que a prata 925 ela apresenta 925 partes de prata pura para 75 partes de cobre, num total de 1.000. Sim. Ou seja, a gente pode correlacionar isso aí, meu amigo, da seguinte maneira, ó. Se a gente tem 925 partes de prata pura em 1.000, é porque a gente tem 92,5%. Já o cobre, ele tem 75 partes de cobre para cada 1.000. Ou seja, a gente tem 7,5% de cobre. Eu tenho isso do meu total inicial, que é de 10 gramas. Veja bem que a gente pode cortar de novo o zerinho. Então está acontecendo o que a gente vem falando, né? Um zero de cima com um de baixo. Um de cima com um de baixo. E a gente vai chegar à conclusão de que, inicialmente, ao momento 1, a gente tem 92,5 sobre 10. Ou seja, 9,25 gramas de prata aqui nessa mistura. E 7,5 sobre 100 é só andar com a vírgula, tá vendo? Estou dividindo, vem para a esquerda. 0,75 gramas de cobre. Repara, Lande, que se você somar essas duas massas, 9,25 com 0,75,
dá 10 gramas. Certo. Então, eu interpretei a minha situação inicial. Agora eu vou parar e vou pensar na minha situação final. Porque eu sei que eu tenho a prata 950. Então, a divisão não é mais 92,5% e 7,5%. Vamos lembrar? Se é a prata 950, eu tenho 950 partes da prata pura para 50 do cobre. Então, eu tenho 95% de prata. E aí vamos pensar, se é 95% de prata, pô, o total é 100%, né? Faltam 5% de cobre. Mas, aí temos mais uma vez essa questão. A porcentagem é sempre relacionada ao total, que era de 10 gramas e agora é de 40. Então eu vou multiplicar por 40. E você vai cortar aqui, ó. 0 com 0, zerrou. Foi todo mundo, tá vendo? Repara, Lange, que dá pra simplificar o 10 e o 4 por 2, mas eu não vou. Ó, se eu dividir por 2, vira 5, aí já dá uma complicadinha ali, tá? Não vale tanto a pena. O que eu pensei em fazer? Vamos multiplicar um 95 por 4 primeiro, que depois a gente divide por 10. Lembra da vírgulazinha andando? Sim. É de boa, cara. 95 vezes 4 dá 380. Beleza. Se eu dividir 380 por 10, aqui, meu amigo, dá 38. 5 vezes 4 dá 20. É Leonardo dá 20? 5 vezes 4 é 20. Sobre 10, quanto é 20 dividido por 10? 2. Era óbvio que ia dar 2. Sabe por quê? Porque o total é 40. Sim, só Se eu já tenho 38, era só subtrair. Então, a gente está andando bem com a questão porque eu posso pensar da seguinte maneira. O que eu tinha de prata no início? Vamos lembrar? Vamos circular? Eu tinha 9,25 gramas de prata. É isso? Quanto que eu tenho agora? 38. A pergunta é quanto eu tenho que colocar. Então eu tenho que entender que daqui para cá, ó, teve um aumento. Teve uma quantidade que eu coloquei a mais. Certo. Como é que eu posso, então, matar essa questão? Como é que eu parti de 9,25 e cheguei a 38? Bom, vamos fazer o final menos o inicial. E aí, ó, conta um pouquinho chata, né? Mas a gente faz numa boa. Isso aí, meu amigo, vai dar 28,75? Ou seja, eu tenho que colocar 28,75 gramas aí de prata para passar para esse segundo momento. Poxa, Vitor, e o cobre? É 2, que é o final, é tipo física, né? Final menos inicial, delta, né? Sim. 2 menos 0,75, 1,25. E a gente chega à resposta. Não, se você somar essas duas quantidades aqui, vai dar 30 gramas, o que é muito legal, sabe por quê? Olha aí. Você partiu de 10 gramas e foi para 40, você colocou esses 30 gramas, tá? Então, resposta é 28,75 e 1,25. Tá ali. Opção B. Bola? Exatamente. Letra B de bola. Aí, futebol? Ah, B de bola. Professor, a gente já começa tocando de razão e proporção. E aí, como é que a gente desembola esse meio de campo? E a ideia é, primeiro, entender o que é uma razão e a proporção vira uma consequência. A proporção é uma igualdade entre razões, mas a proporção está no cotidiano. Você está lá vendo, por exemplo, na internet uma receita. Pô, esse bolo aqui parece gostosão, vou fazer essa receita aqui em casa. Pô, mas parece que vai ficar muito grande. Ah, já sei, vou criar aqui uma receita menor. O que você faz? Você divide tudo por 2. E aí, você, professor, treino é treino, jogo é jogo. Bora treinar lá no quadro? Vamos ser? com tudo. Razão, né? O que seria a razão? Razão é divisão. É por isso que a gente chamou os números de números, aquele conjunto, né, de números racionais. São os números que a gente faz pela divisão. São as frações. 7/3, por exemplo, tá? A razão é uma divisão entre dois números. Uma maneira bem bacana de você representar a razão é em forma de fração. E a gente pode, só para ter um exemplozinho aqui no canto, colocar aqui, ó, A sobre B. Isso aqui é uma razão. Entendendo o que é razão, vamos entender o que é uma proporção, que é aquela partezinha que eu estava te explicando da receita lá do seu bolo de chocolate, tá? Certo. Uma proporção é uma igualdade entre razões. A está para B, assim como C está para D. Então, coloquei uma razão na esquerda,
uma razão na direita e igualei. A ideia é que a gente pode fazer uma multiplicação cruzada, como a gente fez ali na regrinha de 3 simples. A multiplicado por D é igual a B multiplicado por C. A partir disso, eu acho bem legal que o aluno conheça duas noções. Dentro de proporção, a gente trabalha com a situação direta e a situação inversa. Poxa, vamos supor que eu fui num hortifruti e comprei uma laranja por R$1. E se eu comprar 3 laranjas? Pô, tô aumentando o número de laranjas. O que vai acontecer com o preço que eu vou pagar? Vai aumentar também. Então repara que ambos aumentam juntos, ou diminuem juntos. Se eu comprar menos laranjas, vou pagar menos reais. Sim. Então essa situação é direta. Agora vamos pensar do outro lado. Eu tô fazendo uma viagem, meu amigo, eu tô lá no meu carro, tô colocando lá uma velocidade de 80 km por hora, tá? Certo. E por conta disso eu vou chegar ao meu destino em 2 horas. Se eu aumentar essa velocidade, pô, eu tô indo mais rápido, não tô? O que vai acontecer com o tempo? Ele vai diminuir. Repara que um sobe e o outro desce. É uma situação direta? Não, uma situação inversa. E aí, dentro disso, o Enem às vezes te joga em uma questão de escala. A escala é uma situação de proporção direta. Quando alguém quer comprar um apartamento que ainda não está pronto, eles mostram a planta. Aquele desenho ele é fidedigno, ou seja, ele segue uma proporção. E se no desenho o quarto 2 for maior do que 1, o quarto 2 é maior, então na hora que ele ficar pronto, o quarto 2 será maior. É uma situação direta. Quanto maior o desenho, maior o apartamento. Bom, depois dessa revisão, bora pra questão? Com certeza. Então partiu. Vamos lá. Questão 151 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. Professor, a bola tá contigo. A Ecofonte possui design baseado na velha fonte Vera Sans. Porém, ela tem um diferencial. Pequenos buraquinhos circulares congruentes e em todo o seu corpo, presentes em cada símbolo. Esses furos proporcionam um gasto de tinta menor na hora da impressão. Suponha que a palavra eco esteja escrita nessa fonte, com o tamanho 192, e que seja composta por letras formadas por quadrados de lado x, com furos circulares de raio R igual a x sobre 3. Para que a área a ser pintada seja reduzida a 1/16 da área inicial, pretende-se reduzir o tamanho da fonte. Sabe-se que, ao alterar o tamanho da fonte, o tamanho da letra é alterado na mesma proporção. Nessas condições, o tamanho adequado da fonte será... Agora, professor, lado dos quadrados, raio dos círculos. É tanta informação que embolou o meio de campo, né? Então, como organizar o raciocínio? Sabe qual que é a maior maldade dessa questão? Qual? Tem dados que a gente não vai utilizar. Como Isso assim? pode acontecer, Ele falou que tem x ou raio x sobre 3. Não precisa usar isso. Às vezes isso vai acontecer. É uma maneira de você tentar avaliar se o aluno consegue perceber o que é mais importante daqueles dados. Para o pessoal que está em casa, é uma excelente dica. Não fica preso a mas eu não usei isso aqui. Calma, quem sabe, às vezes não precisa usar. Deve ter alguma coisa errada, porque... Pois é. E essa questão, meu amigo, é uma questão de escala. Ele fala que aquela letrinha está com tamanho original de 192. Certo. E percebe que pelo texto ele quer reduzir essa área a ser pintada. Para que ele não falou em reduzir o tamanho da letra. Ele falou o seguinte, para que a área a ser pintada seja reduzida a 1/16. A consequência de reduzir a área que vai ser pintada é reduzir o tamanho da letra. Quando a gente fala em tamanho da letra, a gente está falando em comprimento, ou seja, na altura que a letrinha tem, por exemplo. E comprimento, meu amigo, é uma medida de uma dimensão. Quando alguém mede a altura, como é que eu meço a minha altura? Eu pego lá uma fita métrica do chão até a ponta da minha cabeça. É uma linhazinha, não é isso? Certo. Mas repara que ele pediu pra gente fazer uma redução na área. E com a área, meu amigo, a gente tem que tomar um pouquinho mais cuidado, porque a gente está lidando aqui com 2 dimensões. A área tem 2 dimensões e uma boa prova disso é, poxa, como é que é a forma da área de um retângulo? É base vezes altura. 2 dimensões. Poxa, como é que é a área de um círculo? É π vezes raio ao quadrado. Raio vezes raio. 2 dimensões. Quando a gente quer diminuir a área, consequentemente a gente diminui o comprimento. Mas a gente utiliza valores diferentes. Ele quer reduzir essa área aí a 1/16 do original. É isso? Então, já que são 2 dimensões, eu deveria dividir isso aí por 16.
Só que o mais importante, meu amigo, se eu quero diminuir minha área dividindo por 16, eu também vou dividir o tamanho da letra. Mas sabe qual que é a grande maldade? Não é por 16. Vamos colocar da seguinte forma, é aí que o pessoal se enrola. Quando a gente fala em comprimento, a gente fala em uma dimensão, vamos falar que a gente tem uma constante de proporção chamada de K. Eu poderia, Lande, colocar K elevado a 1, já que é uma dimensão. Beleza. Quando a gente fala em área, e aí a gente está falando de 2 dimensões, a gente também trabalha com K. Mas como são 2 dimensões, é K elevado ao quadrado. E olha qual é a maldade. Na área, ou seja, no K ao quadrado, eu tive que dividir por 16. Vamos fazer uma equaçãozinha aqui, ó. K ao quadrado é igual a 16. Então o K, aqui eu deveria ter 2 raízes, mais ou menos 4. A gente trabalha sempre com a constante positiva, tá? O K vai ser igual a 4. Era ou não era importante achar o K? Era. Então o 16, ó, a gente acabou tirando a raiz quadrada para voltar para o comprimento. Ele vira qual número mesmo? Ele vira o 4. Então o tamanho da letra, que é oriundo do comprimento, ele deve ser dividido por 4. Logo, ele disse na questão que o tamanho original da letra era 192, não é isso? Certo. Eu vou dividir isso por 16? Não. Eu vou dividir isso por 4. 192 dividido por 4 dá 48. Esse aqui vai ser efetivamente o tamanho da minha letrinha. E por isso vou marcar a letra B. B de bola. Aí, bola de novo, ó. Jogo de goleiro hoje, né, cara? Golaço, B de bola. E aí, bora recompor a defesa pra segurar o resultado? Vamos 2-0 já pra gente, né? Vamos segurar. E hoje no Janela do Enem vou estar recebendo a aluna do Rio de Janeiro, Cléo Oliveira. Tudo bem, Cléo? Bem-vinda à Hora do Enem! Tudo bem, é um prazer. Cléo, você está no ensino médio. Eu quero saber como que você está se preparando. Bom, primeiramente, né, estar estudando num período de pandemia tem sido um grande desafio para mim, né, porque a gente nunca viveu isso antes, mas a minha escola tem me ajudado bastante, né, proporcionando para a gente projetos e aulas, né, focados todos no Enem, além de eu estar mantendo a minha rotina em casa, né, tentando manter uma constância de estudo, refazendo todos os vestibulares do Enem e simulados e provas e tudo que eu consigo, né, focados todos no Enem, mas principalmente refazendo todas as provas, né, todos os dias, tento manter uma meta, né, um horário de estudo para estudar, para estar bem organizada para conseguir, né, fazer as coisas e também tem sido muito importante para mim dar uma ênfase e um foco nas redações, já que elas são uma grande parte da nota do Enem. Então eu pego possíveis temas que possam cair na prova, né, possam cair no Enem, e eu tento pelo menos fazer uma vez por semana um tema que possa cair. Então é basicamente isso. Eu tento também pegar as matérias que eu tenho mais dificuldade, né, até porque o Enem é uma prova muito conteudista, então estudar tudo é muito complicado, então eu tento pegar o que eu tenho mais dificuldade e dar ênfase, né, nessas partes. Com certeza. Agora, para finalizar, queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo. Bom, gente, eu sei que é muito difícil estudar, né, enquanto tem muita gente morrendo, mas não desistam, vai valer a pena. O Enem é uma prova extremamente cansativa, então estar bem fisicamente e mentalmente é muito importante. Então, se você faz qualquer tipo de atividade extracurricular, mantenha, seja um esporte, uma aula de dança, uma música, você fazer o que você gosta durante esse período é essencial para você ter um bom rendimento. E o mais importante é você não deixar as coisas para a última hora. Não fiquem nervosos, façam as coisas com calma, que eu tenho certeza que com calma e com constância nos estudos, o rendimento e o resultado de vocês vai ser excelente. Com certeza. Gente, a Cléo está preparando aí para estudar jornalismo, por isso que ela fala tão bem assim. Vou ter uma colega de trabalho. Se Deus quiser, no futuro, eu vou estar aí. Com certeza. Cléo, muito obrigada pela sua participação aqui no Janela. Obrigada a vocês. Gente, a Cléo participando aqui do Janela do Enem. E chegamos ao final de mais uma Hora do Enem. Que foi? Perdeu algum conteúdo? Calma, porque fim de semana tem maratona. Aos sábados é a partir de 13h e domingo começa às 6h. Além disso, tem nosso canal no YouTube, porque tá tudo lá para você revisar direitinho. Confira o nosso curso intensivo multiplataforma e aumente as suas chances de gabaritar nas provas. Acesse, tá aqui embaixo o site e vai lá porque é show de bola.
Quer dar sugestões, tirar dúvidas e participar do Janela do Enem? Anote nosso WhatsApp, que também está aqui embaixo. Marque a gente pelas redes sociais através da hashtag Hora do Enem, @TV Escola e @Tatiana D'Angelo. Quero acompanhar pertinho tudo que está acontecendo com vocês pelas redes sociais. Foi muito bom passar essa Hora do Enem com vocês aqui na TV Escola. É bom dar uma força para quem quer botar os planos em prática, não é mesmo? Então já pensou que coisa boa você contando para sua família que conquistou aquela tão sonhada vaga na universidade? Eu estou aqui, cruzando os dedos para que tudo dê certo para cada um de vocês. Torcendo muito por todo mundo que assiste aqui a TV Escola. Vamos então pensar positivo e estudar, porque vale muito a pena e eu tenho certeza que vai dar certo. Então, gente, até semana que vem com mais uma Hora do Enem. Um bom final de semana para todos vocês. E segunda, eu tô aqui novamente com muito mais conteúdo para vocês. Um beijo, até a semana que vem e bons estudos. Tchau, tchau!